Fecho solo imagine, a puera quando deserto se elva como vento, enquanto você camina, exausto, sob o sol escaldante. Dia de viagem pelo caminho pedregoso. Mas ontao, no horizonte, uma salutações. Primeiro, apenas uma linha escura contra o céu azul profundo. Mas à medida que você se aproxima, ela cresce. E cresce, até se tornar uma visão que te faz parar, o fogo suspenso na garganta. E a cidade, se olha sob-me, acompanhando a linha imponente do muros. Muros, não o muro obstáculo, mas gigante de pedra bruta e tijolo ancestral, erguendo-se como sombro de tita adormecido, desafiando o próprio céu. Pedra sobre pedra, trabalhada pela força e fé de geração, formando uma barreira impenetrável contra o caos do mundo exterior. Você se sente insignificante diante dessa massa colossal, uma formiga olhando para uma montanha construída por mão humana. O sol bate nas pedras, projetando sombra longa e misteriosa, e você quase pode sentir o peso da história e da segurança que os muros representam. Você se move em direção ao portal. O portal não é uma simple abertura, mas uma fortaleza dentro da fortaleza. Passagem tortuosa. Câmara latre guerreiro podiam se esconder. Imensa porta de madeira reforçada com bronze, esperando para se fechar como estrondo que ecoaria o destino de quem estivesse do lado de fora. Este é o coração pulsante da cidade. Aqui, no limiar entre o seguro e o perigoso, a vida acontece. O sal burburino, mercador barganando, ancião sentado julgando disputa, criança correndo, a fragrância de especiaria e a poeira do caminho misturada. Você entra e é engolido por turbilhão de som, com a energia bruta de uma comunidade unida. Dentro, a rua são estreita e labiríntica, casas amontoam uma na outra, mas há uma sensação de pertencimento, de abrigo. E então, dependendo da cidade, você vislumbra, talvez a majestade de palácio local, simple talvez, mas símbolo de autoridade. Ou, Jerusalém, o vislumbre de algo que transcende o mundano, a área do templo. Imagine a paredes reluzentes, o espaço amplo, a fumaça do incenso subindo ao céu. Ali, a se materializar pedra e rito, centro espiritual de uma imponência que falava diretamente como divino. E pense naga, no túnel escavado na rocha, no esforço insano para garantir que, mesmo sitiado, a vida pudesse continuar. Uma proeza de engenharia que revela não apenas força, mas inteligência e determinação implacável. Essa era a imponência da cidade bíblica. Não era uma renascimento moderno, mas fortaleza de pedra e fé, centro de vida e identidade, bastion contra a adversidade. A cada pedra dos muros, a cada passo dentro do portal fortificado, você sente a resiliência de povo, a importância vital de se ter lugar seguro para chamar de lar. E o mais incrível, a energia dessa cidade anda ecoa através dos milênios. Jerusalém, por exemplo, anda está sua pedra contando a história de res, profeta, cercou o renascimento. A grandiosidade da sua história e do seu significado espiritual e cultural a torna famosa e reverenciada até hoje. É vivo como aquele passado distante que, por momento, você pode vislumbrar todo o seu esplendor. Ela era uma segurança, a comunidade e o orgulho mundo incerto. E essa essência, essa força, é o que a torna eternamente fascinante. Prenda a respiração. A tela da sua mente vai se iluminar. Onde começa a história de Israel e Judá? Não é reino, não é exército, mas no silêncio do deserto, sob o seu estrelado. A milhares de anos, mesmo, Abraão ouve uma voz que não é apenas som, mas uma promessa que reçoit através do tempo. De ti farei uma grande nação, diz o invisível. E essa é a primeira explosão de luz, a escola divina, a semente plantada na vastidão da existência humana. Santa o peso daquele momento, a fé de o mesmo que d'exatudo para trás, diado apenas por uma promessa cósmica. E o início de tudo, o ponto zero de uma saga que mudaria o mundo. Anos se passam, séculos se arrastam em escravidão no Egito. O chicote está lá, o desespero cresce. Mas a promessa não foi esquecida. E então, a história explode em espetáculo de poder que ecoa pela erras. O Éxodo, veja a fúria divina se derramar sobre uma superpotência, praga que dobra o império. Santa o tremor da terra, a escuridão que envolve uma nação inteira, exceto por o marcado pelo sangue do cordeiro. Veja moisés,
o libertador improvável, ergondo sua vara diante do mar vermelho. A água se separam. Nao e apenas uma travessia. E partou, uma nação nascendo da opressão, caminhando liberdade entre muralha líquida que de protegem de exército enfurecido. Santa apoiera sob ce pé, a brisa salgada, a adrenalina da fuga mais epicagia contada. E a grande libertação, a provair futavel da mao poderosa agendo favor de ce povo. E no monte sine, o aer está lá como energia divina. A terra treme novamente, mas agora não é fúria e santidade. Usa a voz de Deus entregando a leis, o projeto para uma sociedade justa e santa. Veja o povo tremendo de reverência e medo. E o selo da aliança. Au momento que a promessa se torna compromisso formal, manual de vida que moldaria a identidade desse povo para sempre. El sao agora a nação santa, o reino do sacerdote. Santa a reverência, a responsabilidade imensa que pusa sobre ele. Atravessa o Jordão como Josué. Veja a muralha de Jericho não por arma humana, mas pela obediência e pelo poder de Deus. E a entrada na terra prometida, o climax de século de espera e peregrinação. Santa o solo fértil sob ce pé, a concretização da promessa feita a Abraão. Salta no tempo. Pas pelo ciclo turbulento dos juízes, onde a fait vacilar, mas a misericórdia divina nunca abandona. Então, chega a era dourada da monarquia unida. Veja Saul, o primeiro rei, a tentativa inicial. Mas então, Santa ansa opusando sobre o jovem pastor como coração voltado para Deus, Davi. Veja o derrotar o gigante Goliath, ascender ao trono, unificar a tribo dispersa. Veja o conquistar Jerusalém, a cidade que se tornaria o coração pulsante do reino e trazer a arca da aliança para o seu lugar central. Santa a alegria do povo, a glória militar, a pesar do salmo fluendo de sua alma. A era de Davi e ponto altíssimo, o reino florescendo sob rei que, apesar de sua fala humana, era chamado o mesmo segundo o coração de Deus. Santa o orgulho, a força, a unidade que aquele período representou. E de Davi, chegamos ao seu filho, Salomão. Imagina a sabedoria divina derramada sobre ele, tornando o mesmo sábio da terra. Veja a riqueza, o esplendor, a caravana chegando de terra distante. E, acima de tudo, contemple o templo, a joia arquitetônica de Jerusalém, construída com matéria preciosa, adornada com muro, o lugar onde a glória de Deus habitaria de forma visível. Santa a magnificência, a reverência, a centralidade espiritual que o templo conferiu a Israel. E o pico do poder do esplendor da nação unida, a realização de sono que começou como uma promessa distante. Mesmo como a subsequente divisão do reino e os tempos turbulento, o fio espiritual nunca se quebra. Profta como Elias e Isaías se erguem como chamaem meio a escuridão, confrontando o resto, chamando o povo de volta à aliança, pintando o viso de futuro glorioso e de Messia vindouro. Santa a pexao urgente des mensageiros divino. A história continua a través do exílio e retorno, prova sua esperança. Mas os ponto alto inicié, a promessa a Abraão, o éxodo espetacular, a aliança no cine, a terra prometida conquistada, a era de ouro de Davi e o esplendor do templo de Salomão, são os alicerces, os momentos definidores que estabelecerão a identidade e o destino espiritual de Israel e Judá. E essa saga, essa interação continua entre o divino e o humano, cheia de milagres, fala e redenção, que dá a Israel sua profunda e duradoura fama espiritual, uma história que continua a cativar e inspirar até hoje. A história de Israel e Judá não é apenas conto antigo, mas espelho que reflete a batalha que travamos hoje, dentro e fora de nós. Da cinza da saga épica, emerge reflexão profunda, liço urgente para o nosso tempo. Santa o eco da clara se veja como ressoamos sua própria vida. Os muros interior, a batalha pelo ser autêntico. A cidade bíblica se protegiam como muros imponentes contra inimigo externo. Mas a história nos mostra que a maior ameaça a Israel e Judá vinha de dentro, a erosão da fidelidade da aliança, a sedução da idolatria, adorar falso Deus, a negligência da justiça social. A batalha mais feroz não era contra o exército babilônico ou assírio, mas contra a tentação de se tornar como a outra nação, de abandonar a identidade espiritual única. Nossos muros hoje não são de pedra, mas de princípio, valor o limite. Como estamos protegendo nosso interior?
Estamos resistando a expresso externa que nos empuram para o conformismo superficial, para a busca incessante por validação e que usa o poder a qualquer custo, nosso ídolo moderno. A história nos grita. A segurança real não vem de estrutura externa penetrave, dinheiro, status, sucesso aparente, mas da força, integridade dos nossos muros interior, da fidelidade à nossa própria bússola moral e espiritual. A batalha pela alma é a primeira e mais importante. O portal como consciência, discernimento e mundo acessível. O portal da cidade era onde a vida e o comércio aconteciam, mas também onde o perigo podia entrar. Era o ponto de vulnerabilidade que precisava de máxima vigilância e justiça, onde os anciãos julgavam. A negligência no portal, a corrupção ali, abria a cidade a ameaça interna e externa. Nosso porto são nosso ponto de contato com o mundo exterior, nossa rede social, a informação que consumimos, a pessoa com quem interagimos, a decisão que tomamos em nossa carreira e relacionamento. Kao vigilante estamos sobre que deixamos entrar em nossa mente, coração e lar, nossa cidade interior. Estamos aplicando justiça e discernimento no que aceitamos como verdade ou valor. A história de Israel nos adverte. A falta de discernimento e integridade em nosso porto nos torna vulnerável à influência corrosiva e distorção da realidade. A centralidade do santuário, onde colocamos nosso centro, o templo, a habitação da glória de Deus, era o coração espiritual de Jerusalém e de todo Israel. Sua centralidade física e simbólica refletia a ideia de que Deus deveria ser o centro da vida do povo. Quando o templo era profanado ou negligenciado, a nação sofria. O que é o centro da sua cidade? O que você coloca no lugar mais sagrado da sua vida? E uma prática espiritual? Ce relacionamento mais importante? Ce valor inegociáveis? A história nos desafia a examinar nossa prioridade. Quando nosso santuário interior, nosso propósito mais profundo, nossa conexão com algo maior que nós mesmos, é negligenciado ou substituído por objetivo efêmero, nossa cidade, nossa vida perde seu fundamento e propósito, tornando-se suscetível ao caos e à queda. Profita a voz da consciência, a importância da crítica e do arrependimento. E em meio à corrupção e desvio, profita se levantavam voz mutável, solitária e impopular, chamando o povo solidaire de volta à aliança, à justiça, à complexão. Ela era uma consciência flamejante da nação, alertando para a consequência da infidelidade. Estamos dispostos a ouvir a voz profética do nosso tempo, aquela que nos chamamos a responsabilidade, que denunciamos a justiça, que nos desafiamos a ir além do conforto e do auto-engano. Estamos dispostos ao arrependimento, a mudar de curso quando percebemos que nos desviamos de nosso próprio padrão ético ou espirituel. A história nos ensina que ignorar essa voz, silenciar a própria consciência, leva inevitavelmente à ruína. A capacidade de reconhecer o erro e mudar é fundamental para a sobrevivência e o crescimento. Resiliência e a promessa de restauração, esperança na jornada contínua. A história de Israel e Judá é também uma saga de exílio. Sofrimento, notavelmente, retorno e restauração. Apesar de sua falha e das consequências drásticas, a promessa divina de futuro de redenção nunca foi completamente removida. A resiliência do povo, sua capacidade de se reerguer por queda terrível, é inspiradora. Nossa jornada também tem queda, exílio pessoal, fracasso, perda, momento de desespero. A história bíblica nos oferece poderoso lembrete. A fala não é o fim. Há sempre a possibilidade de retorno, de uma nova chance, de aprender como se reconstruir. A esperança, mesmo na circunstância mais sombria, não é otimismo ingênuo, mas uma convicção na possibilidade de restauração e no propósito maior, mesmo quando não o vemos. E em cada muro e em ruína, e em cada portal gasto pelo tempo, e em cada fragmento de antigo santuário, a história de Israel e Judá nos fala hoje. E uma narrativa visceral sobre a constante batalha entre o material e o espiritual, entre a segurança construída por mão humana e a segurança encontrada na fidelidade a algo maior. O conflito deles é o nosso conflito. A luta para viver uma vida com propósito, integridade em um mundo cheio de distração e desafio. Aprender como equipar nosso próprio muros interior, vigiar nosso porto com discernimento e monter nosso santuário, nosso verdadeiro centro como a prioridade inabalável. A poeira da história anda assenta sobre os muros que descobrimos, sobre os ecos dos portos que se fecharão. Mas não se permita que seja apenas uma imagem distante. Olhe de novo, senta,
A saga de Israël Juda nao termino. Et la pulsa d'entre de nous. Drama milnar que se répétait nas minutia das nossa vida de hoje. Continue acordado. Veja alem das pedra. O fardo da escola sua singularidade divina. Ol para o conceito de povo escolhido. Parece grandioso, talvez arrogante para alguém. Mas tio veio da religião formal veja a essência. Uma identidade única, propósito específico, chamado para ser diferente, para refletir algo maior. Você também foi escolhido. Não por reino terrestre, mas pela sua própria existência. Não a outro você. Você carga uma combinação única de talento, experiência, cicatriz potencial. Israel falou rapidamente viver a altura do seu chamado, diluindo-se nas praticadas na sua ao redor por medo, conveniência ou sedução. Kao facilmente nos diluímos nossa própria singularidade, contáveis abdicamos de quem realmente somos para nos enquexar, para agradar, para evitar o fardo de ser autêntico, o conflito de Israel nos pergunta: você tem coragem de ser o você escolhido que nasce para ser? Você está projetando essa identidade única contra a pressão avassaladora da conformidade e das expectativas alheias? O abandono do chamado não é apenas pecado antigo. É a tragédia da vida desperdiçada, do potencial abafado que acontece todo os dias. Santa o peso e a glória dessa verdade. O ciclo da alma, prisa o aprendizado.